Aproveitemos, irmãos que estamos de pé, eu quero convidar você a apanhar aí a sua Bíblia, para então abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Quero convidar a acompanhar a leitura que faremos a partir do verso de número 18. Louvado seja Deus, amém? É bom ouvir esse som de páginas de Bíblia, de um lado para o outro, que bênção. Marcos capítulo 12, verso de número 18. Nós não estamos aqui com a projeção, mas você vai acompanhar aí com atenção na sua Bíblia a leitura que faremos. Diz assim então o texto da palavra do Senhor, verso 18 do capítulo 12 de Marcos. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Amém. Até aqui esse ponto, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela porção que lemos da tua palavra. Pedimos que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, ilumine nosso entendimento para a compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Senhor, usa este pregador, abre o coração de cada um que está aqui, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido irmão. Como sempre pedimos, mantendo aí a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos, na continuidade da exposição do Evangelho de Marcos, compartilhar com os irmãos mais esta passagem poderosa das Escrituras, porque as Escrituras, elas são, ela é a palavra de Deus, elas são palavras divinamente inspiradas para o nosso, não só enlevo espiritual, conhecimento de Deus, mas para a transformação e a redenção da nossa vida. E essa passagem, como todas as passagens da palavra de Deus, nos alerta, nos instrui, nos conforta, nos consola. E nesta passagem especial, nesta noite, este texto que acabamos de ler, novamente a palavra vem para nos alertar para que nós, irmãos, não venhamos a cometer erros em nossa compreensão da fé, erros em nossa compreensão do poder de Deus. Então, por isso mesmo, o título desta reflexão nesta noite é Cuidado para não errar. Cuidado para não errar. Esse texto, ele está aqui situado, como nós vimos nas últimas disposições,
no momento que são os dias finais de Jesus na terra. É a última semana de vida de Jesus. Provavelmente daqui para frente, restam ainda 3 ou quase 4 dias para Jesus completar o seu ministério, subir ao Gólgota, ser morto, dar a sua vida, ser sepultado e ressuscitar para a glória de Deus. E este é o momento onde a abordagem, dos religiosos da época de Jesus, que queriam de toda maneira parar o ministério de Jesus, queriam de toda maneira desacreditá-lo, como procuraram fazer desde o início do seu ministério, mas neste momento, Jesus ele está vivendo o período de maior intensificação dessa abordagem hostil daqueles religiosos, e eles vêm tentando colocar Jesus em xeque, contradição, em descrédito, para então terem de que acusá-lo. E essa passagem é mais uma tentativa. Eles vão fazer 3 tentativas para colocar Jesus em descrédito. Já fizeram a Jesus aqui uma pergunta capciosa, e nós falamos disso no domingo passado, e agora eles introduzem uma outra questão nesse sentido, de colocar Jesus em maus lençóis diante do povo, diante do governo romano. Então note que é um momento de tensão aqui, mas eu creio o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite mais uma vez. A palavra de Deus diz que então alguns, e aqui nomina um grupo, saduceus, alguns saduceus, eles então se aproximam de Jesus. E quem eram esses saduceus? Saduceus eram um grupo religioso da elite judaica, da elite daquela cultura, daquela religião. Eram pessoas que compunham famílias sacerdotais, portanto, então, muito influentes na religião judaica e na cultura judaica e na sociedade daquele momento. Eram pessoas, como a gente diz, da alta classe, pessoas benquistas politicamente, financeiramente e religiosamente também. E dentre as pessoas que compunham este grupo, chamado grupo dos saduceus, estavam sumos sacerdotes, que eram e que viriam a ser a dinastia, a linhagem dos sumos sacerdotes. Eles eram predominantemente deste grupo de sacerdotes aqui, o alto escalão sacerdotal, e eles então aproximam-se de Jesus, e eles tinham uma característica, aliás, algumas, Saduceus, eles reconheciam como sendo palavra de Deus, uma autoridade bíblica, apenas a Torá, apenas aqueles 5 livros da Bíblia que nós conhecemos como o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse grupo, eles não acreditavam as demais partes dos escritos do Velho Testamento, autoridade divina, somente os 5 livros da Torá. Além disso, eles eram responsáveis pelo templo. Este grupo era o grupo que cuidava do culto, dos sacrifícios do templo. Esses exerciam um controle considerável sobre as práticas religiosas ali do templo, sobretudo o templo ali de Jerusalém. E este foi um grupo, e foram pessoas que ficaram muito revoltadas com o que Jesus fez quando ele chega ali em Jerusalém. Vocês lembram? Ele entra no templo, ele vira as mesas dos cambistas, ele repreende o comércio ali dentro do templo, e esses aqui do grupo dos saduceus ficaram muito revoltados, porque eram eles que controlavam a prática religiosa e de culto ali do templo, e eram eles que lucravam, meus queridos,
financeiramente com a venda de animais ali para sacrifícios. Os saduceus também rejeitavam crenças fundamentais da fé. Eles não criam na ressurreição, não criam, eram religiosos, cuidavam do culto, mas não criam na ressurreição. Eles não criam na existência de anjos. E você vai lembrar que Abraão viu anjos, falou com anjos, Jacó viu anjos. Anjos, eles tiveram um ministério intenso na vida de Israel, mas eles não criam em anjos, eles não criam em recompensas e punições pós-morte. Morreu para eles, acabou. Não tinha esse tipo de visão, não tinham esta doutrina, né? Muito ao contrário do que pensavam os fariseus, por exemplo. Os fariseus criam na ressurreição, criam em anjos, criam no inferno, criam nas recompensas após a morte, mas eles, aqui, saduceus, não. Agora, era um grupo que gozava de muito status, de muita cooperação governamental, no caso o governo romano, né? E buscavam manter, então, essa condição a qualquer custo, Nada parecido com o que nós vemos muitas vezes hoje, né, meus irmãos? Religiosos como eles, né? Mas que parece que vivem um evangelho que se limita e se restringe só aqui a essa terra. Gozam de status políticos, gozam de poder, mas deixa isso aqui para lá por enquanto. O fato é que esse grupo se aproxima de Jesus e, como a gente leu, com uma pergunta capciosa, com uma pergunta dissimulada, né? Eles chegam então para Jesus e, note, eles não creem na ressurreição, mas vão falar justamente sobre a ressurreição. Qual que é o objetivo deles? Ridicularizar, né? Ridicularizar essa doutrina, ridicularizar Jesus e, ao mesmo tempo, pegar Jesus, né, no contrapé. E, ao mesmo tempo, ridicularizar os fariseus, que acreditavam, né, na ressurreição, e eram meio que inimigos ali, apesar de conviverem juntos ali, naquele contexto. Mas eles chegam para Jesus e apresentam essa pergunta: Mestre, Moisés, verso 19, nos deixou escrito: se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Até aqui, tudo certo? O que eles estão falando aqui é algo verdadeiro. Existia na lei aquilo que a gente lê lá em Deuteronômio, a lei do levirato. A lei do levirato foi uma lei que Deus, por intermédio de Moisés, deu ao povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo separado por Deus, era um povo que deveria perpetuar, né, uma descendência temente a Deus, uma descendência que continuaria servindo a Deus e sendo referência, né, para os outros povos na terra. Então, precisaria haver descendentes. Então, se por um acaso uma pessoa, e no caso aqui ele fala um homem, morresse e não tivesse descendentes, então Deus dá a Moisés a instrução para que isso pudesse ser, de certa forma, preenchido, e aquele homem pudesse gerar uma descendência, né? Então, a lei do levirato dizia isso: se um homem morrer e ele tivesse um irmão solteiro, obviamente, né, ele deveria casar com a viúva e gerar filhos. Essa é a lei do levirato. Depois você pode ler, está lá em Deuteronômio, capítulo 25. Mas eles então, baseado nessa lei, apresentam uma situação. E aqui, meus irmãos, a gente leu, está com realmente bastante cara de uma situação hipotética. A gente não consegue, não dá para concluir que isso aqui seja verdade, né? Eles disseram de uma forma hipotética que um homem casado, né, morreu. E o seu irmão, então, casou com a viúva.
Este homem, segundo, também morreu. E um terceiro irmão casa com aquela viúva. Este terceiro morre e o quarto irmão, já meio ressabiado e desconfiado dessa história, mas tem jeito, é ordem, tem que cumprir, né? Ele casa com a viúva e este homem também morre. E aí quem se apresenta? O quinto, né? E ele também morre. Aí eis que entra o sexto irmão na parada e fala assim, agora tem que dar certo, casa com a viúva, mas também não deixa descendência e morre. E aí vem o coitado do sétimo, né? Que também morre, né? Mas diz a história aqui contada pelos saduceus, né? Que a mulher morre. E aí todo mundo deu glória a Deus, né? Amém, porque acabou que a viúva negra morreu. Então, morre também a mulher. Essa é a situação. Bom, muito provavelmente não era uma situação verdadeira, mas tinham o condão, tinham o intuito aí de pegar Jesus aí, né, e colocar Jesus aí em xeque. Eles fazem essa pergunta capciosa. E agora? Né? Vocês que defendem essa doutrina da ressurreição, né? E agora? Lá no céu, de quem que essa mulher vai ser esposa? Já que ela casou com os sete. Casou com os sete. Né? Bom, queridos, aqui a gente começa um pouco daquilo que é, talvez, o ponto central dessa passagem e da lição para nós hoje aqui nesse texto. Né? Jesus, ele não é qualquer um, como nós temos falado. Eles não estão diante de uma pessoa qualquer. Eles estão diante do Filho de Deus. Eles estão diante daquela pessoa que estava com Deus antes da criação, na Trindade. Daquele que, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, criou todas as coisas. A Bíblia, aliás, diz que foi por meio dele, de Jesus Cristo, que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Né? Eles não estão diante de alguém qualquer. Aquelas pessoas que eram tão religiosas, né? Que estavam rigorosamente, religiosamente, né? Todos os sábados no templo, cultuando. Aquelas pessoas que, apesar de se declararem de fato ali, vamos usar esse termo, crentes, né? Tinham lidavam, né, com a palavra de Deus de uma forma parcial. Aquelas pessoas que se julgavam tão sábias e tão espirituais, mas não criam em coisas básicas como anjos, não estavam diante de alguém qualquer, estavam diante de Jesus. E o Filho de Deus, ele mais uma vez vai com sabedoria, com paciência, né? Porque a gente tem que ter paciência com pessoas assim, paciência com pessoas que se acham, paciência com pessoas que não creem, mas dizem que eles sabem de tudo, paciência com pessoas que pensam que podem, né, com a sua sabedoria limitada, né, envolver a verdade de Deus e tirar dela lições para a sua vida. Esses homens estão diante de Jesus, e Jesus vai de uma maneira sábia, né, baseada na sua sabedoria, baseada no seu conhecimento eterno, baseada na sua profunda compreensão da verdade, vai responder então a estes homens. E a resposta que Jesus dá é de fato impressionante. E ele começa falando isso que está no verso 24. Lê comigo o verso 24 novamente. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Novamente Jesus responde uma pergunta
com uma pergunta, né? Estratégia de Jesus. Você pergunta e ele te faz uma pergunta. De quem que esta mulher era a esposa lá no céu? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus então fala, será que vocês... E ele já afirma, na própria pergunta, Jesus já afirma que muito provavelmente, né, o que eles estavam achando que era uma bela argumentação, nada mais era do que erro, equívoco, engano. Mas eles estavam tão seguros naquilo, né, que parecia verdade. Imagino que a audiência ali ficou impressionada. Assim, agora Jesus não tem saída, agora aquela de César foi fantástica, mas aqui não vai ter mais saída, não tem mais jeito. Porque o que eles falaram é verdade. Note como uma falsa ideia, uma falsa doutrina, uma falsa verdade pode vir tão bem estruturada, tão bem argumentada, por gente tão bem posicionada, que você acredita. Irmãos, é o que mais nós vemos hoje acontecer nos nossos arraiais. Verdades, entre aspas, sendo faladas de forma tão argumentada, tão articulada, por pessoas tão bem posicionadas, que todos nós nos dobramos e dizemos, obrigado, Senhor, por esta revelação nova da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aprendemos algo novo aqui. Que bênção! As pessoas... Aí você vai lá, né, humildemente, e dá uma olhada, e fala assim, isso aqui parece que não está certo, não. Parece que está errado. Note que Jesus, de uma forma tão paciente, tão longânima e tão serena, faz essa pergunta, será que vocês não estão enganados, não? Olha, parece tão certo isso que vocês disseram e parece realmente incrível, né? Mas será que vocês não estão enganados? Será que vocês não erram? Será que esse erro não está num fato? E qual é o fato? Talvez vocês não conheçam as Escrituras e talvez não conheçam o poder de Deus. Irmãos, nós como povo de Deus, devemos ter uma marca, dentre muitas marcas, né? Uma marca nossa, irmãos, do pastor, do presbítero, do diácono, do obreiro, da obreira, do professor, a marca do crente, a marca de qualquer um daqueles que se dizem filhos de Deus, né, deve ser humildade. Sempre, irmãos, humildade. Note que aquele que era o Filho de Deus, um componente da Trindade Santa, o Verbo vivo, o Verbo eterno, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, aquele que era o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que tinha poder, como ele diz para Pedro, Pedro, fica tranquilo, Pedro, eu podia dar uma palavra aqui, milhares de anjos aqui para me ajudar, aquele que tinha todo o conhecimento, detinha toda a sabedoria, trata de forma tão serena e humilde aquelas pessoas que se achavam muito mais, né, altas em conhecimento que Jesus. É uma marca minha e sua. A marca que está em Cristo deve ser humildade. Para a gente olhar para o nosso coração e olhar para nós, para as nossas pressuposições, para as nossas suposições, e dizer, será que eu de fato conheço as Escrituras? Será que de fato eu conheço o poder de Deus? Será que de fato eu estou andando de acordo com a verdade que está revelada aqui na palavra de Deus? Será que eu de fato conheço todo o conceito, preceito de Deus? Será que eu de fato não estou errando? E Jesus pergunta para eles, será que o erro de vocês não está nisso? Não está nesse fato? Irmãos, realmente estava. Realmente estava.
ao ponto de Jesus concluir a sua fala para eles com essa expressão, dura, mas real: vocês estão completamente enganados. Note, eles não estavam parcialmente errados, eles não estavam equivocados num ponto, não, eles estavam completamente enganados, cegos, como Jesus diz, né? Guia de cegos, cego guiando cego. Vocês estão completamente enganados. Eles queriam ridicularizar Jesus, eles queriam envolver Jesus num erro. Mas eles mesmos tinham uma crença totalmente equivocada e um conhecimento totalmente equivocado. Mas Jesus, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, revela a eles e quer revelar a nós, queridos, hoje aqui, algo que eu e você não podemos perder de vista e não devemos perder de vista. Jesus, nesta noite, por seu Espírito e pela instrução da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é lâmpada, é luz, é alimento para nós, Ele quer nos ensinar da importância de a gente não subestimar. Irmão, irmã, não subestime as Escrituras e nem o poder de Deus. Não leve em conta o fato de que você já tenha lido a Bíblia uma vez, 2 vezes, ouça regularmente sermões na sua igreja, diariamente cultive um hábito de ter devocional junto com a palavra de Deus. Não subestime diante destes fatos o fato de que você, o ponto de que você pode não estar e não ter ainda conhecimento das Escrituras e nem do poder de Deus. Não intencione viver uma vida onde você não tenha em mente, em vista, em perspectiva, de que você não pode prescindir do conhecimento das Escrituras. De que você não pode viver aqui nessa terra uma vida desejoso, né, de ver o poder de Deus, uma vida bem intencionada, se dizendo um cristão, mas não estima e não tem em alta conta a palavra de Deus. A reflexão para mim e para você hoje, diante dessa repreensão de Jesus, é: nós estamos de fato estimando a palavra de Deus e o seu poder? Nós estamos diante desta noite, diante desta mensagem, prontos para dizer: eu estou estimando, eu amo, eu obedeço, eu conheço as Escrituras e eu conheço o poder de Deus? Ou nós estamos vivendo um cristianismo totalmente enganado, equivocado? Irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Para aqueles religiosos, a Bíblia, as Escrituras, né, não eram a palavra de Deus, elas continham a palavra de Deus. Essa hoje é não só a crença, mas é também a abordagem que muitos dão para a palavra de Deus. E muitos na igreja. E muitos do alto escalão, da classe sacerdotal, e que estão neste exato momento em púlpitos, em igrejas aqui e acolá, em lives, em vídeos, disseminando equívocos, erros, porque eles mesmos não têm em conta a palavra de Deus como sendo todo o preceito de Deus. Eles gostam de algumas coisas aqui. Eles pregam algumas coisas. Dão valor a algumas coisas. Mas outras
Isso é antiquado, né? Não, isso aqui já é ultrapassado. Não, isso aqui é politicamente incorreto. Não, isso aqui não... Pregar sobre divórcio. Pecado. Inferno. Não. Vamos pregar sobre o amor. Vamos pregar sobre o seu bem-estar. Vamos pregar sobre a sua estima. Vamos pregar sobre a sua prosperidade. Vamos pregar coisas de amenidades. Mas vamos deixar outras coisas de lado. A pergunta é para estes. A pergunta é para nós. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? E aqui, irmãos, há um erro que eu ouvi muito, você deve ouvir também. De segmentar essa equação aqui, de dividir essa coisa em duas partes. Escrituras e poder de Deus. Tem gente que fala assim, não, aquela pessoa conhece muito as Escrituras, mas não tem poder de Deus. Né? Ou fala assim, não, aquela igreja é cheia do poder de Deus. Ih, mas as Escrituras... Irmãos, isso não existe, isso é um erro. Se você não conhece as Escrituras, você não tem poder de Deus. Se você tem poder de Deus, você também deve, consequentemente, por causa disso, ter um profundo conhecimento das Escrituras. Então, a gente precisa entender esse negócio. O que é conhecimento das Escrituras e o que é poder de Deus? Qual é a natureza disso aqui, poder de Deus? É o que Jesus vai fazer aqui para eles. Vai falar para eles. Jesus não joga coisas assim, Escrituras e poder de Deus e deixa no ar. Não. Essa conversa, esse diálogo aqui, é para de fato ensinar o que é de fato o poder de Deus, de verdade. Coisas que hoje muitas pessoas estão, como Jesus fala aqui para esses saduceus, completamente enganadas. Acreditam em poder de Deus e de poder não tem nada, é só espuma. Estão achando que estão certas, mas estão completamente erradas. E só permanecem naquilo porque pessoas de um alto escalão espiritual, religioso, né? De um alto status, de um nome, de um renome, de uma lista de seguidores que remonta já aos milhares e milhões, estão ali respaldando aquela voz e aquela pregação e aquele discurso, mas nada de poder de Deus, equívocos, erros. Queridos, o que Jesus fala aqui são algumas coisas importantes. Primeiro, não há poder de Deus que não seja a partir das Escrituras. Você notou aí que Jesus falou assim, vocês não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras? Notou que ele disse isso? Sim ou não? Não, ele não disse isso. Jesus disse, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma primeira lição aqui para nós, meus irmãos. Poder de Deus é algo que vem a partir das Escrituras. A partir das Escrituras. Deus, Ele está revelando seu poder a partir das Escrituras. O poder de Deus vai ser experimentado na tua vida, diga amém, a partir das Escrituras. A partir do conhecimento da verdade de Deus aqui. Deus, Ele te chamou porque Ele deseja e Ele quer e Ele vai manifestar na sua vida poder, meu irmão. Você foi chamado para viver uma vida de poder de Deus.
O poder de Deus é algo que Ele deu de forma tão bondosa e tão generosa para o seu povo. O seu povo é o alvo do seu poder. O seu povo é o lugar onde a manifestação do poder se dá. O seu povo, a vida daqueles que Ele chama, é o lugar onde Deus se revela com poder, e este poder está à sua disposição, à disposição da igreja, a partir daquilo que está revelado aqui nas Escrituras. O erro deles é porque não conheciam as Escrituras e, consequentemente, também não conheciam o poder de Deus. Eles viviam uma religião vazia. Eles viviam uma religiosidade morta. Eles não eram crentes que estavam vivendo uma vida de poder. Mas você e eu fomos chamados não para viver essa vida. Você e eu fomos chamados para viver uma vida de poder. Quantos querem viver uma vida de poder de Deus? Poder de Deus, meus irmãos. Isso Ele deixou à disposição da igreja. Porque Deus é poderoso. Jesus é poderoso. O Espírito Santo tem poder. Jesus, ao se despedir, quase ali se despedindo dos seus discípulos, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. E aí mais para frente ele fala assim: recebe o meu Espírito Santo. Poder! Mas recebereis sobre vós, descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. O que veio sobre nós? Sobre a igreja, sobre o crente? Poder! Poder de Deus, poder do alto, poder da palavra, poder que está em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, está disponível aí em você. Você não pode e não deve se equivocar. Você tem poder. Deus te deu poder. Você vive uma vida aqui no poder de Deus. Você deve viver cada dia da sua vida, do seu casamento, do seu ministério, da sua família, pelo poder de Deus. Você não pode viver longe desta consciência e desta realidade. É possível, pastor, eu viver longe dessa realidade? Claro que sim. Claro que é. Deixa as Escrituras de lado. Deixa de conhecer a Deus nas Escrituras. Viva como diria um amigo meu, viva aí de frase de Instagram. Viva de pequenas pílulas semanais e mensais da palavra de Deus. Viva de coisas que dizem, que falam, mas que você nunca investiga se é e se está certo. Deixe de ler a Bíblia diariamente, deixe de ler a Bíblia regularmente, deixe de estimar as Escrituras. Você, consequentemente, deixou de viver uma vida de poder. Não, mas eu sinto calor, eu sinto poder, eu sinto, Deus fala comigo. Vocês estão completamente enganados. Completamente enganados. Gente, o que nós mais temos hoje são pessoas enganadas, equivocadas. E a mensagem para nós hoje é: acorda, cristão. Viva uma vida do poder de Deus. Deixa de ser, como fala o escritor aos Hebreus, menino. Deixa de ser, como Paulo fala aos Coríntios, menino, criança, infantil. Seja maduro. Não caia em erro, não caia em engano. As igrejas locais que mais florescem, meus irmãos, presta atenção, em nossos dias, são aquelas que honram a Bíblia.
As nações com maior iluminação moral são aquelas nas quais a Bíblia é bem conhecida. Em nossos dias, as igrejas nas quais é possível encontrar um cristianismo mais puro são aquelas em que as escrituras são as mais estudadas. As famílias mais piedosas são aquelas que têm o costume de ler e estudar a Bíblia e a palavra de Deus diariamente. Os homens e as mulheres mais santificados dessa terra são os que leem regularmente a Bíblia e a praticam. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso não disse hoje. Quem disse isso foi o pastor John Charles Wiley, há cerca de 200 anos atrás, há mais de um século atrás. Em nossos dias, igrejas, famílias, nações, homens, mulheres, que estão vivendo não de forma equivocada, mas estão vivendo em verdade, são aqueles que têm intimidade com as Escrituras, amor pela palavra. Recebe sua cura pela palavra, tem entendimento pela palavra, cresce pela palavra, alcança maturidade pela palavra, é piedoso por causa da palavra, é próspero por causa da sua fé na palavra, consegue vencer o pecado por causa e a partir da palavra, tem um bom nome por causa da palavra, tem equilíbrio, tem saúde emocional, tem saúde mental, tem saúde física por causa da palavra. É fiel a Deus porque tem intimidade com a palavra. É regular, não é inconstante, não é movido, como Paulo fala, por ondas, né, que vão daqui para lá. Não são levados por isso. Por quê? Por causa da palavra, porque tem o seu alicerce na palavra. É alguém que cresce porque está baseando sua fé na palavra. Alguém equivocado, alguém enganado, alguém iludido, alguém engodado, não tem tudo isso que eu falei, porque se afastou da palavra. São pessoas completamente enganadas, acreditam que estão no caminho certo, até que chegue alguém como Jesus e fala assim: será que vocês não estão errando? Gente, Jesus podia pegar no colarinho daqueles saduceus, podia sacudir e falar assim: acorda, desperta, vocês estão errados. Ele podia rasgar suas vestes, ele podia se jogar no chão, ele podia clamar aos céus: Deus, abre os céus, abre a mente destes homens. Mas Jesus simplesmente fala assim: sonda o teu coração, será que vocês não estão errados? O Espírito Santo fala assim comigo e com você, meu irmão. O Espírito Santo, domingo após domingo, dia após dia, está falando com você. Cuidado. Estude a Bíblia. Venha para a escola bíblica. Se una aos seus irmãos para mergulhar na palavra. Nós estamos aqui, irmão, em muitas frentes, procurando nos voltar para a palavra, porque eu tenho esta convicção, meu irmão, minha irmã, eu tenho plena convicção, e ninguém me move desta convicção, de que a tua cura, teu sucesso, tua prosperidade, teu crescimento, tua alegria, só vai vir de algo, desta fonte bendita. E o poder de Deus vai se manifestar a você a partir da palavra. Agora, o problema é que as pessoas não entendem o que é o poder de Deus. Mas eu quero profetizar aqui que você não só vai entender, mas vai viver poder de Deus. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Fala: eu vou viver poder de Deus na minha vida. Olha para cá, meu irmão. O que é poder de Deus à luz daqui que Jesus está falando? Jesus não ia jogar uma mensagem e ia deixar no ar. Jesus está falando o que é poder de Deus aqui.
Jesus está voltando-se para aqueles homens para falar da natureza de algo. Por exemplo, a natureza da ressurreição. Eu disse aqui, e eles aproximam-se de Jesus como sendo essas pessoas. A informação que Marcos dá aqui, logo no começo do texto que nós lemos, é que esses caras que chegam ali perto de Jesus, eles já chegam com uma marca na testa, né? Eu não creio em ressurreição. Esses homens chegam-se a Jesus e já eram bem conhecidos, eles não acreditam na ressurreição. E o Jesus vai ensiná-los que poder de Deus envolve ressurreição. Note só, é possível alguém viver de forma equivocada sem crer na ressurreição? Eles não criam. É possível hoje, crentes no meio de nós, ou igrejas como a nossa, viver sem crer na ressurreição? É possível. Pode até não declarar assim, não há ressurreição, não creio na ressurreição, não tem ressurreição, mas tem gente que tem seitas e tem igrejas que acreditam nisso. Mas tem também aquelas que na prática não creem na ressurreição. Sabe como? Primeiro, olha aqui. Vive como se a vida se limitasse e se reduzisse a essa terra, aqui. Vivem como se não houvesse uma vida futura, uma vida pós-morte, uma vida no céu. Vive de uma forma incoerente com o que ela é. Um cidadão do céu. Paulo fala assim, não faça isso não, meu filho. Não seja um crente assim não. Ele pega uma das igrejas do Novo Testamento que era muito assim, muito carnal. É a igreja que gostava de ir para o culto, gostava de dizer que era crente, mas vivia um evangelho tão arraigado aqui nessa terra, tão carnal, tão materialista, tão em busca de coisas que passam. Isso não é poder de Deus, meus irmãos. E Paulo pega essa igreja, é a igreja de Corinto, você talvez já deva saber, e ele fala aqui algo que eu já li aqui, já falei para os irmãos, que é a forma como nós devemos viver. Ele fala assim, irmãos, vocês devem viver da seguinte maneira, casem como se vocês não tivessem casados. Comprem como se... Está em 1 Coríntios 7, tá? Como se vocês não estivessem usando dessa terra. Vocês estão aqui, mas não são daqui. Então, vivam de forma coerente, de forma digna do chamado de vocês. Viva de forma coerente com o evangelho que vocês estão pregando e com a palavra que vocês estão lendo. Viva uma vida de poder de Deus, uma vida de poder de Deus. Ele diz assim, chorem, mas sejam como os que não choram. Como é isso? E a gente olha hoje e vê, né, pessoas, até pessoas cristãs, se dizem cristãs, né, que morreram. Entraram numa depressão, entraram numa fossa e não sai mais de lá. Gente, crente pode chorar, ficar triste? Pode. A gente sente medo? Sente. A gente balança. Mas Paulo fala, chorem como se vocês não chorassem. Paulo fala, se alegrem, mas como se nada possuíssem. Note só. Paulo fala, comprem. Aliás, se alegrem, mas como não se alegrassem. É legal se alegrar aqui? É legal
comemorar algumas coisas aí, tudo bem. Talvez tenha gente que está comemorando até agora, né? Um jogo, um futebol, uma festa. Mas faça isso, mas não como você se alegrasse. Como é que é isso? É saber que essa vida aqui, meu irmão, não é a vida para a qual você foi chamado. Jesus fala, eu vim para que vocês agora tenham vida, porque o que vocês têm não é vida. Vocês estão mortos. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma vida de poder. E vida de poder implica em saber que esta vida não é aqui. Você está de passagem. E ele fala então para eles, se alegrem como vocês não se alegrassem. Comprem como se vocês não possuíssem. Utilizem deste mundo, presta atenção, utilizem deste mundo como se você não fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Irmão, aprenda de uma vez por todas, tudo isto que você vê aqui é aparência. Aparência, não é para você, não tem mais... eu não vou falar quantos anos de vida, porque eu não quero chutar a volta de que, mas não tem muito tempo de vida, o prazo de validade está acabando. Jesus está falando de uma vida de poder. E como que é essa vida de poder? Volta lá, no capítulo 12 de Marcos. Olha o que ele fala para eles. Primeiro, quando tiver ressurreição, não vai ter mais casamento. Vocês estão equivocados. Onde é que vocês aprenderam que no céu vai ter casamento? Aí um olhou para o outro, está escrito, vê aí onde está, procura aí para mim na Torá. Não tem, não existe essa doutrina. Eles estão com uma ideia que não existe. Tem muita gente com ideia que não... Quando você vai lá e testa e sonda e fala com a pessoa ela perde até o chão, ela fala assim, mas eu sempre ouvi isso. Já teve essa experiência? Eu falo assim, mas onde que está isso aí? Eu falo assim, mas eu sempre aprendi assim. Eu falei, pois é, e onde que está isso? Mas falaram assim, pois é, não existe isso, meu filho. No céu não vai ter casamento, no céu não vai ter, no céu nós vamos ser como os anjos. E não me pergunte como vai ser, irmão, porque eu também não sei. E a gente nem precisa saber. Mas Jesus está falando assim, seja humilde, porque tem coisa que você nem sabe como vai ser. Algumas você sabe. Então, primeiro, no céu não vai ter casamento. Segundo, tem ressurreição sim, cabra da peste. E olha, deixa eu falar uma coisa. Quantas passagens no Velho Testamento há e existem que falam de ressurreição? Inúmeras. Nos Salmos, nos profetas. Mas você notou que Jesus não vai na Salmo, não vai em profeta, ele vai aonde? Na Torá. Por quê? Porque aqueles abençoados só cria na Torá. Então Jesus, eu vou ajudar vocês. Olha lá no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, na Torá que você tanto preza. Lá não tem Moisés, lá não tem um papo que Deus levou com Moisés no deserto, lá não tem uma sarça ardendo, lá não tem uma voz que sai da sarça e diz para Moisés, Moisés, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os caras têm, pois é, Deus é Deus de mortos. Deus falou assim, olha, eu era o Deus de Moisés, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Não, falou, eu ainda sou o Deus deles. Abraão já tinha morrido? Já. Isaac já tinha morrido? Já. Aliás, Jacó, né? Isaac já. Jacó já tinha morrido? Já. Mas Deus está falando, eu sou o Deus deles. Então, 1 mais 1 igual a 2. Eu sou Deus de vivos. Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo. Por quê? Porque tem ressurreição, meu filho. Tem vida após morte. Esses homens de Deus, mulheres de Deus que estão lá, estão aguardando.
a união do seu corpo com o seu espírito. Essa semana nós perdemos um grande homem de Deus, pastor Timothy Keller. Ele está na glória agora, esperando a ressurreição do seu corpo para se unir ao seu espírito. E aí seremos como anjos de Deus. Por que tem casamento? Para a gente gerar filhos, não é isso? Para a gente povoar a terra e ter prazer também. Só que no céu, depois da ressurreição, não vai precisar mais gerar vidas. Seremos nós. Então, por isso que não vai ter casamento. Mas prepare-se, vai ter muito prazer lá, viu? Porque tem gente que fala assim, não vai ter casamento, vai ficar sem graça o negócio. Meu irmão, se hoje aqui é bom um casamento, quem é casado sabe, né? É bom, né? Oxe, bom demais, gente. Imagine a alegria lá. Vai suplantar, irmão. Vai ser um prazer que nós... Não dá para conceber. Jesus deixou para nós aqui, mortais, pecadores, o prazer do casamento, né? E quem é casado sabe, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Como é bom o trem, né? Como de outro, né? Isso Deus deu para nós como um vislumbre do que vai ser maravilhoso lá no céu. Vai ser um clímax, irmãos, vai ser quase um... Bom, deixa para lá. Deus, Ele tem uma vida de poder para nós, então isso envolve o quê? O seu poder de fazer novas todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas. Nós vamos ter uma vida nova, nós vamos ter um mundo novo, esse mundo que é a aparência vai ser recriado. Eu creio num mundo recriado, material, onde você vai ter tudo perfeito, um verdadeiro Éden, você vai ter um mundo novo, novos céus, nova terra. Uau, nós não sabemos muito como vai ser, mas sabemos que nós vamos ter algo muito maravilhoso. Isso é poder de Deus. A partir das Escrituras você consegue conhecer isso. Poder de Deus é o que Ele está te dando para você se separar desse mundo, como a Bíblia está falando. Sabe o que é viver uma vida de poder de Deus? É ter poder para viver uma vida separada do mundo. Uma vida separada do mundo, separada do pecado, separada da contaminação, da impureza, é uma vida de poder de Deus. Só quem tem poder de Deus vive longe do pecado. Quem não tem poder, vive na lama do pecado. É crente, se diz crente, vai para a igreja, vai para o culto, carrega a Bíblia, mas não consegue se separar do pecado. Não está vivendo uma vida de poder de Deus, porque não conhece as Escrituras. Não conhece as Escrituras, não conhece o Logos de Deus. Não conhece o Logos de Deus, não conhece o Verbo divino. Não conhece o Verbo, não conhece Jesus. Não conhece Jesus, não tem salvação. Só ouviu falar dele, mas não nasceu de novo. Não tem o Espírito Santo. Mas está aqui, mas está pregando, mas está louvando, mas está ensinando, mas está fazendo live, mas está fazendo isso e fazendo aquilo. Irmãos, é verdade. É verdade. Eles estão completamente enganados. E vão chegar um dia diante do Senhor Jesus, do mesmo Senhor Jesus, só que não mais esse Senhor Jesus aqui. Não mais esse cordeiro manso que não abriu a sua boca diante de Pilatos. Não mais esse cara paciente. Aqui, ele é paciente, vai ser paciente ainda. Mas não essa pessoa serena dizendo, meu filho, cuidado. Não, eles vão chegar diante do juiz, agora mudou a história, e vão dizer, Senhor, eu sou crente, eu sou salvo, inclusive eu vivi uma vida de muito poder. Sai, ele saiu, seja curado e foi curado. Uau, poder de Deus. Tira o paletó, joga o paletó em você. Aquele juiz vai falar para ele assim, sai da minha frente, eu não conheço vocês. Sabe por quê, irmãos? Viveram poder à parte das Escrituras. Estavam completamente enganados. Não há poder senão a partir das Escrituras. E se é a partir das Escrituras, é humilde, é quebrantado,
é fiel, é verdadeiro, é santo, é misericordioso, é servo, não é orgulhoso, não tem méritos pessoais, justiça própria, não, é Cristo. Se é a partir das Escrituras, tem poder de Deus. Jesus termina com uma mensagem talvez um pouco sem esperança para aqueles homens. Vocês estão completamente enganados. Mas Jesus, ele não queria matar a possibilidade de ninguém. Ele queria alertar. Alguns dias depois, Jesus subiria na cruz. Jesus daria a sua vida. Jesus, ele continuaria fazendo um convite. Creiam e vivam uma vida de poder. Hoje nós somos convidados, ainda, queridos, ainda há tempo de nós realmente nos posicionarmos diante de Cristo como nós devemos nos posicionar. Irmos a Ele não para confrontá-lo, não para contestá-lo, não para testar as nossas teses, não para tentar pegar Jesus numa pegadinha. Não, irmos a Ele humildemente, atendendo o seu convite: vinde após mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Será que vocês não estão errando? A pergunta é para você e para mim nessa noite. Eu acho que a oração que nós temos que fazer é: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me ensina, me ensina. Quero convidar você a ficar de pé.